Campeonato Nacional de Rallies de Iniciados teve o seu arranque no passado fim de semana em Famalicão. Com 66 participantes e algumas lutas bem interessantes a serem seguidas, esta prova deixou-nos boas indicações do que poderá vir a ser este campeonato. A primeira secção do rally seria definitiva quer para as aspirações de alguns concorrentes, como também para delinear o que viria a ser a classificação final. Carla Guimarães e Rui Bevilacqua estreavam aqui o Nissan GT-R. No entanto, a caixa de velocidades viria a deitar por terra as aspirações desta dupla logo no fim da primeira classificativa. Gonçalo Martins e Carlos Marques seriam outra das duplas a ver as suas aspirações ficarem por terra na especial de abertura. No final da primeira secção, duas passagens pelo troço de Vilarinho, Júlio Moraes e João Perdigão eram os quintos da geral. No quarto lugar, João Martins e Luís Almeida, que imprimiam um ritmo particularmente eficaz ao seu Toyota. Em terceiros, António Tracana e Carlos Pinto, que na segunda passagem retiravam 4 segundos ao tempo da primeira. Com uma escassa vantagem sobre estes, apareciam os comandantes da produção, que eram simultaneamente os segundos classificados, Rui Miguel e Paulo Mendes. Lá na frente, o Volkswagen Golf Rally dos grandes dominadores da prova, Paulo Meireles, António Abreu. Da parte da tarde seriam disputadas 5 classificativas, pelo que muito estava ainda em aberto em termos de classificação. Assim, Rui Miguel tentava o forcing em Portela 2, mas uma possível falha de pneus aliada a um andamento muito rápido teve como consequência uma saída de estrada. Apostando em aprender o carro e ainda na fiabilidade, José Lima Faria e Vítor Quintão levavam calmamente o Mercedes 190 2.316 à 10ª posição. No nono lugar terminavam Paulo Pinto e Rui Moreira, que devido a problemas elétricos se viam impossibilitados de ir mais para a frente. Filipe Oliveira e José Vieira levavam o GT Turbo à 8ª posição, enquanto Domingos Castro e João Archer faziam um excelente 7º lugar ao volante do pequeno Citroën AX Sport. Apesar de sentir a traseira demasiado solta, essencialmente em Joane 1, Aníbal Pereira e José Castro Rebelo levaram o R5 GT Turbo à 6ª posição. Em quinto, José Pedro Silva, que alinhou com Ricardo Caldeira ao seu lado, no moleto de Fernando Pérez. Com problemas na barra de torção, Júlio Moraes e João Perdigão levavam o R5 GT Turbo ao 4º lugar da geral, segundo da produção. Particularmente eficazes foram João Martins e Luís Almeida, que conseguiram um interessante 3º lugar ao volante do Corolla GTI. Boa prestação foi sem dúvida a de António Tracana e Carlos Pinto, que mesmo sem terem o motor nas melhores condições, conseguiam um excelente 2º lugar final e venciam entre os concorrentes da produção. Alheios ao que se passava lá atrás, estavam certamente Paulo Meireles e António Abreu, que terminaram com quase 1 minuto de vantagem sobre os seus mais diretos adversários. No entanto, esta dupla esteve longe de um andamento meramente defensivo, pois bateram sucessivamente os recordes dos troços da tarde. Exemplo de juventude vem-nos sem dúvida de João Duarte, que aos 65 anos nos mostrou que nunca é tarde para começar. Com 12 concorrentes, a promoção Citroën AX Sport acabou por ficar um pouco aquém das expectativas. A dupla Albano Costa-Marques Mendes iniciava-se sendo a mais rápida, batendo por 4 segundos o futuro vencedor. No entanto, problemas na bomba de gasolina fizeram-nos penalizar 3 minutos de entrada do segundo troço, ficando assim arredados das classificações cimeiras. Por fim, na 5ª classificativa, abandonavam com problemas de suspensão. Vindo do Enduro, Domingos Castro foi sem dúvida o grande dominador desta prova. Fazendo equipa com João Archer, Castro estreou-se da melhor forma nos ralis, terminando mesmo com uma vantagem de 50 segundos sobre os seus mais diretos adversários. A luta pelo segundo lugar prometia ser particularmente interessante na segunda secção. Renato Barros levaria a melhor nesta guerra e conseguiria terminar com 1 minuto e 8 sobre os terceiros Alexandre Cardoso e Alberto Dantas. Esta dupla alinhou-se em o kit de travagem que equipa a versão de ralis do Citroën, pelo que em Joane ficavam com os discos sobreaquecidos e, como tal, impossibilitados de lutar pela segunda posição. Joaquim Maia e João Paulo Silva optavam por um andamento sem sobressaltos que os levava ao 4º lugar. Em quinto, Maria do Rosário, Duarte Cunha e Carmo. João Pontes e Jorge Teixeira mostravam-se particularmente rápidos, mas uma saída de estrada em Portela 2 deixava por terra os seus planos numa boa classificação. Se houve prova em que a competição esteve presente, esta foi sem dúvida a reservada aos pequenos marbelhas. José Pereira e Rui Ribeiro venceram esta prova que não lhes começava da melhor forma. Antes ainda de entrarem em parque fechado na manhã de sábado, partiam um cardan da direção. No entanto, depois da partida, tudo se compunha e acabavam por terminar com 9 segundos de vantagem sobre os segundos.
Diogo Conceiro António Joaquim fazia uma prova sempre ao ataque, chegando mesmo a rubricar melhores tempos no troféu, como por exemplo em Portela 1. No terceiro lugar, Carlos Delgado Fernando Barros, que de tarde fazia uma prova sem problemas. No entanto, durante a manhã não tinham a mesma sorte e viam-se prejudicados pelo público que estava na estrada devido a um acidente de um concorrente que os precedia. Frederico Gomes, Quintino Moraes foram os quartos classificados, após uma prova em que a suspensão deu alguns problemas. Com problemas de suspensão, debateram-se também Carlos Carneiro e António Monteiro. Apenas na parte da tarde esta dupla conseguia resolver esta situação, mas logo de seguida confrontou-se com problemas de um alternador em más condições. Resultado final, em quinto lugar. Paulo Babo e Luís Pinto eram sextos após uma prova em que alinhavam com um carburador que não estava no seu melhor e terem sentido problemas nos platinados. Armando Parente e António Oliveira eram os sétimos, apesar de não terem treinado devidamente esta prova. O top 10 era completado com Philippe Dangotier e Paulo Araújo, Luís Teixeira, Pedro Cardoso e Luís Ferreira, Maurício Teixeira. Candidatos a um bom lugar seriam certamente Ricardo e Alberto Oliveira. Isto caso no primeiro troço não tivessem embatido no lance de Gonçalo Martins, que tinha batido numa saída de estrada.